Bom dia pessoal, para quem está em casa. Hoje a gente vai iniciar, tá, o artigo 1º ao 5º. Para quem já estudou essa parte, sabe que o artigo 5º é um artigo gigante, então a gente não tem como tratar dele em uma aula, tá? A gente segue naquele esquema, o que tiver que decorar, a gente vai conseguir decorar, né? Aproveitamento de todo o tempo que a gente está aqui em sala de aula. E o que tiver que entender, a gente vai compreender também. E aí, pessoal, eu vou destacando conforme o conteúdo for aparecendo a profundidade, tá? Porque como a gente tem turmas misturadas, tem assuntos, o básico para todo mundo, mas dependendo do cargo, TSE, por exemplo, Polícia Civil, cargos de nível superior, a gente precisa dar uma pequena aprofundada, tá? Artigo 1º ao 4º me traz dos princípios fundamentais, pessoal, os princípios fundamentais que fundamentam a República, a nossa República. Então, a gente tem do artigo 1º situações que aqui sim a gente vai ter que decorar, tá? Então, a diferença e a grande troca na hora da prova vai ser sempre entre fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais. Então, eles vão trocar, eles vão colocar para a gente como fundamento os objetivos e vice-versa, tá? Então, quando a gente falar fundamentos, a gente já vai ter uma combinação aqui, tá, pessoal? Falou fundamentos, o que tem que vir na nossa cabeça? Perfeito, alguém já falou ali, né? Sociedivaplu. Então, falou em fundamentos, tem que vir toda essa sequência de pronto na cabeça, que aí antes de inclusive ler a questão a gente já consegue responder, né? Então, olha o que o artigo 1º me diz. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, tá? Então, eu não tenho essa dissolução de estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito com os fundamentos, o nosso sociedivaplu, ó, so de soberania, si de cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pessoal, todos esses, pelo nome, a gente consegue entender que eles são de fatos fundamentais, né? Por exemplo, soberania é ela que segura toda a nossa república, né? Essa ideia de que os estados, no geral, são soberanos. Cidadania, ó, olha a importância da cidadania aqui para quem for fazer, por exemplo, o TSE, né? Porque a gente sabe, pessoal, quem é que é considerado cidadão na nossa Constituição Federal. Quem tem título, né? Então, quem tem título de eleitor é cidadão e pode participar de todos os atos políticos dentro daquelas estruturas que a gente conhece, idade, requisitos, né, para conseguir concorrer aos cargos ou simplesmente a votar. Dignidade da pessoa humana, importantíssimo também, e se atentem, ó, pessoal, a dignidade da pessoa humana é o único que vai estar aqui nos nossos fundamentos e ele também vai estar lá aonde? Nos princípios que regem as relações internacionais. Então, esse é o único que aparece em 2 momentos, tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, então vejam a livre iniciativa já pautada aqui, e o nosso pluralismo político, né? Aquela característica que a gente tem de muitos partidos, né? A gente não tem aquela estrutura rígida, assim como tem os Estados Unidos, por exemplo, democratas e republicanos só, né? A gente tem uma gama aí gigante. Olha o parágrafo único, me diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, todo esse poder que emana do povo me traz uma ideia de quê, pessoal? Indo lá para a parte dos direitos políticos. De democracia, né? Perfeito. E como que ele exerce, ó? Que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, a gente consegue perceber que quando eles falam representantes eleitos ou diretamente,
Quando eu elejo alguém, o que eu estou chamando aqui de indireta, né? Representação indireta. Porque se eu elejo alguém para me representar lá no Congresso, eu não estou lá diretamente, né? Então essa representação aqui é indireta, isso aqui é importante para quem for fazer TSE, tá? Ou diretamente, aí diretamente é plebiscito, referendo, toda aquela estrutura que a gente conhece. Então, falou em fundamentos, pessoal, a gente vai repetir isso durante a aula, a ideia é lembrar Sociediva Plu. Artigo 2º me traz os poderes, pessoal, que são independentes e harmônicos entre eles. Esse aqui também é importante a gente saber, e principalmente para não cair numa pegadinha, né? Quem está acostumado a fazer questão já sabe. Qual é a ideia daqui, pessoal? Os poderes da União são independentes, harmônicos, né? E são aquela tríade que a gente conhece, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Cuidado, se confundir aqui na hora da prova, lembra que a gente tem aquela ideia da praça dos 3 poderes, e são só 3 poderes. Porque na hora da prova eles trocam aqui e colocam o Ministério Público junto. O Ministério Público é um órgão com autonomia, mas ele não é poder, né? Então, cuidado. É legislativo, executivo e o nosso judiciário. Seguindo nessa ideia ainda, dessa primeira parte, que é essa partezinha que a gente vai ter que decorar mesmo, pessoal, matar qualquer questão. E a gente já sabe também que o artigo 5º e essa parte inicial tá em praticamente qualquer prova, né? Não tem como fugir. Falamos, então, dos fundamentos e agora a gente tem o que a gente chama de objetivos. Antes da gente começar a entender, pessoal, objetivo. Quando a gente tem um objetivo na vida, o que a gente precisa fazer? Planejar, correr atrás, tá aqui, né? Como vocês estão todos bonitinhos nesse dia de frio, né? Dá vontade de vir que nem um ursinho, porque não tem jeito de conseguir se aquecer. Mas é exatamente isso, correr atrás. O objetivo é movimento, é ação, né? É verbo. Então vejam, quando a gente fala em objetivo, ó, a gente percebe que todos aqui, ó, são verbos no infinitivo, né? Ele traz ações que precisam ser feitas para garantir esses objetivos. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso são objetivos fundamentais da República. Garantir o desenvolvimento nacional. E cuidado aqui, ó, pessoal. O desenvolvimento é nacional, principalmente as provas das Fundatec que vocês fazem aqui do estado, tem às vezes troca de uma palavrinha ou outra, né? Eles fazem a sacanagem de colocar garantir o desenvolvimento regional e a gente passa na hora da prova, não lê, chega em casa e pensa assim, acertei aquela questão e conta com ela, né? Aí quando vem o gabarito, dá uma vontade de chorar, né? Então, assim, desenvolvimento é nacional, né? Até porque aqui a gente está falando da Constituição. Então, a gente tem essa amplitude no âmbito nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, sociais e regionais. Isso aqui também é objetivo. E se atentem, ó, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. E não ao contrário. Às vezes eles colocam também, ó, erradicar as desigualdades e reduzir a pobreza, tá? E para gravar isso aqui, o que a gente tem, pessoal? Outro mnemônico, né? Para gravar os objetivos, a gente tem o construir garagem, erradica o problema. Então, a gente percebe que as letras que estão aqui vão formar todos os nossos objetivos, ó. Construir garagem, constrói a sociedade livre, né? Aqui, o G, garantir o desenvolvimento nacional, e erradicar, a gente tem erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. E por último, o nosso problema aqui tem como promover o bem de todos, sem discriminação, né? Sem preconceito, discriminação de raça, de gênero e de sexo, cor e afins. Então, falamos em
Fundamentos, pessoal, fundamentos é o nosso Sociedivaplu, né? Objetivos, construir garagem, erradica o problema. Então a gente consegue lembrar, e se não lembrar, lembra que todos são verbos, né? Só não entre naquela loucura, porque assim, normalmente eles cobram pra gente esse copia e cola, né? Eles vão copiar e colar na hora da prova, construir uma sociedade livre, mas não viagem. A gente entende que é objetivo, só que se te aparecer aqui também a construção de uma sociedade livre, a garantia, se eles substantivarem, não significa que está errado também, tá? É que normalmente ela vai aparecer na forma de verbo aqui. E por último, o nosso artigo 4º, que traz os princípios que regem as relações internacionais. E aqui eu acho mais tranquilo, né, pessoal? Porque se a troca sempre é das questões entre os 3 conteúdos, se eu gravar os primeiros 2 e entender algumas dificuldades desse aqui, tá tudo certo, né? É mais ou menos isso. Gravei os 2, o que sobrou vem pra cá, tá? Princípios que regem as relações internacionais, então as relações do Brasil com outros países. Aqui, não sei se dá para vocês e para a galera de casa enxergar, tem alguma coisa que está em negrito, tá? E o que tiver em negrito eu vou destacar, que geralmente é o que causa mais confusão. Primeiro princípio, a independência nacional, pessoal. Essa garantia de independência a gente tem muito pautada também na ideia de soberania, né? Os estados, quando a gente fala em estados com letra maiúscula, a gente tem que todos são independentes, né? Independentes entre eles, tem a ideia de decidir, de pautar seu próprio governo, decidir as questões internas. Prevalência dos direitos humanos. Olha que eu falei para vocês, lembra que os direitos humanos está onde? Tá na primeira parte dos? Perfeito, dos fundamentos ali, né? Então ele aparece de novo aqui. Então eu poderia dizer, por exemplo, que os direitos humanos aparecem em 2 momentos, né? Estão aqui também nas relações internacionais, tá? Aqui também nas relações internacionais, tá? Autodeterminação dos povos e não intervenção. E aqui, cuidado, ó, pessoal, a não intervenção, ela tá em negrito, tá? Por que não intervenção? Porque a ideia é que um país não pode intervir no outro, né? De novo, pela questão de soberania. E tá em negrito porque eles vão trocar isso provavelmente por intervenção, né? Então, cuidado, não intervenção de um país no outro. Eu não posso me intrometer, né? Tanto que quando a gente vê, isso vai fazer mais sentido um pouquinho mais para frente aqui, quando a gente vê aquelas recomendações da ONU, até em casos de guerra, né? São todas recomendações, né? Porque não tem essa ideia de intervenção. Então, cada país vai se organizar, tá? Eu não posso... Autodeterminação dos povos e a não intervenção. Aqui também é uma questão de organização, tá? De organização política. E a não intervenção seria mais no sentido de um país não intervir no outro, tá? Mais relacionada à guerra, nesse sentido. Aqui, pessoal, eles não vão perguntar para vocês o que é cada um, tá? Não vão pedir para aprofundar, mas a ideia é que a gente tenha uma noção justamente para, se não decorar, entender, né? Tem um bizu nessa? Tem um bizu, tá no grupo de vocês, no grupo do Telegram. E a igualdade entre os estados, de novo, ó, todos eles, pessoal, todos eles são medidas de proteção, né? Proteção por quê? Olhem o seguinte, porque a gente está falando de uma Constituição, pessoal, inclusive com repúdio ao terrorismo e outros assuntos, a questão de asilo, que surgiu em 88, né? Então foi a nossa primeira ideia de democracia, uma Constituição social-democrata que traz pós-período ditatorial, né? Então a gente tem todas essa ideia de não intervenção, quando a gente fala em não intervenção de país, não intervenção militar de um país no outro, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, os dois, né?
O Brasil tem isso como pauta, solução pacífica dos conflitos. Então a ideia é que não se entre em guerra, né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Esse também é importante, ó, tá destacado. E no terrorismo a gente traz essa questão também pós-regime ditatorial, tá? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e, por último, a concessão de asilo político. Esse também, ó, em negrito, porque a ideia é concessão, tá? Se aparecer para vocês a não concessão ou o Brasil veda a concessão de asilo político, tá errado, porque a ideia é receber os asilados politicamente. Aqui também, né? Essa ideia de asilo político surge com o regime militar, né? E a gente traz ela aqui para a nossa Constituição, tá? E o parágrafo único, para encerrar essa primeira parte do 1 ao 4, me traz essa busca de integração entre os povos da América Latina. E eles dizem aqui, né, a ideia de formar uma comunidade latino-americana de nações. Pessoal, isso também, ó, de 88, o que surgiu depois dessa normativa aqui? Alguém falou uns? Mercosul. Perfeito, né? Então essa ideia de surgimento do Mercosul já tinha a base aqui na nossa Constituição, tá? E agora, finalmente, o nosso artigo 5º. Gigante, pessoal. Ele é enorme mesmo, mas ele é muito importante para praticamente tudo. Porque vocês vão ver que o artigo 5º vai servir de base lá para o direito penal, para a galera da polícia, né? Para quem for fazer segurança pública. Ele trata dos direitos dos presos, ele trata das prisões, das garantias, dos direitos básicos lá do direito civil. Então, todo o fundamento de outros códigos, de legislações ordinárias que vêm depois, vão estar baseados aqui, tá? No primeiro ponto do artigo 5º, olha o que o caput está me dizendo. Todas as pessoas, todos, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do nosso direito ao VLISP, né? Para a gente gravar os direitos do artigo 5º, a gente grava como VLISP, que é o nosso direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Pessoal, pontos importantes aqui para a gente aprofundar um pouco mais. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Significa dizer que, lendo a Constituição, a gente entende que ela está me dizendo brasileiro e estrangeiro residente no país vão ter esses direitos, né? Mas, para aprofundar um pouco mais aí para a galera, principalmente segurança pública, Caixa, né? Quem eventualmente for fazer, a ideia de um estrangeiro que não é residente no país, pessoal, tem essas garantias? Tem, né? Isso o STF já decidiu. E lembrem sempre assim, pessoal, na hora de prova, quando vocês forem fazer, quando for exatamente como está aqui, eles copiaram e colaram, a questão está certa. Se eles modificaram, dá uma pensada, assim, não sei se tem, né? Na hora da prova daquela dúvida, não sei se tem. Mas aí lembra dos direitos, olha, direito à vida, liberdade. Pessoal, porque é um estrangeiro e ele vem para cá, ele não vai ter o direito à vida dele garantido? A gente pode metralhar ele? Não, né? Então ele vai ter quase todos esses de forma plena. Então sim, estrangeiro não residente também tem, tá? Nesses direitos fundamentais aqui, a gente vai ver também cada um deles, a partir de agora, abertos, né? De forma ampla, a gente analisa a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança jurídica aqui e a propriedade. Por que segurança jurídica, pessoal? Porque assim, quando a gente fala dessa ideia de direitos fundamentais que a gente chama de primeira geração, a gente tem uma separação, né? A segurança jurídica aparece nessa primeira geração. Depois, a gente tem a segurança pública,
como direitos de segunda geração, né? Quando a gente fala nos direitos que a gente chama de prestacionais, né? A segurança pública, ela é chamada prestacional por quê? Porque é uma prestação de serviço, né? O Estado está me prestando serviço. Diferentemente desses primeiros aqui que a gente tem, são todos direitos que, nessa primeira etapa, historicamente dizendo, o Estado dá um passo para trás, né? Ele começa a não fazer uma intervenção tão forte no direito à vida como se fazia antes, né? Tem toda aquela modificação que acontece ali pós-Revolução Francesa, então a gente tem uma proteção desses direitos, né? É o Estado dando um passo para trás para me garantir tudo isso, tá? Então, direitos do artigo 5º, primeira geração, a gente grava como VLISP. Primeira parte do nosso direito à vida. É importante a gente saber, pessoal, que o direito à vida tem duas concepções básicas, né? O direito de estar vivo, por óbvio, mas não só de estar vivo, de ter uma vida digna, né? Não basta estar vivo, não basta sobreviver, a gente precisa ter uma vida digna. E é por isso que, por ter essa ideia de dignidade, a gente tem decisões importantes aqui, entendimento do STF de 2011, que as uniões homoafetivas são reconhecidas como entidade familiar, né? Que vocês sabem que a Constituição trazia as uniões das famílias, escrita literalmente, né, letra de lei dizendo uma união entre homens e mulheres. O STF fez uma interpretação dizendo, não, a gente pode ter mais famílias buscando o direito à vida, a ter uma vida digna, né? Uma dignidade de casamento, de direito sucessório, tudo aí garantido. Dentro de direito à vida, pessoal, também tem uma questão importante que está em pauta hoje, que é a questão do aborto, tá? Questão complexa, eu sei que tem muita discussão política, religiosa e assuntos envolvidos, mas o que a gente tem até agora, tá? Não sei como isso vai suceder, mas até agora a gente tem 3 possibilidades de realização de aborto na nossa Constituição. Tá aqui dentro do direito à vida, porque a Constituição está me dizendo que nesses casos não tem violação do direito à vida, tá? Pensando primeiro, não viola o direito à vida a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. O que é o feto anencéfalo, pessoal? Sem cérebro, né? Essa ideia básica, assim, sem cérebro ou com má formação. Por quê, pessoal? Porque esse feto aqui, ele nem vai chegar a nascer, né? Ou talvez ele viva segundos. E por que eu vou submeter uma mãe a uma tortura, gerar toda essa gravidez para um filho nascer natimorto, como a gente chama, né? Então, não viola o direito à vida, essa interrupção e ainda esses 3 pontos que vão estar lá no Código Penal, grave ameaça à vida da gestante também, né? Se for uma gravidez de risco e essa mãe vier a falecer no momento do parto, também não é justo que ela mantenha essa gravidez, né? Então eu tenho aqui mais uma exceção. Outro ponto, gravidez resultante de estupro, né? A gente tem a ideia aí de um aborto humanitário, essa mesma coisa de não submeter a mãe a um sofrimento, né? E o feto anencéfalo. Então, as 3 opções, todas elas, pessoal, são opções mesmo, né? Por exemplo, gravidez resultante de estupro é uma opção. Se a pessoa não quiser realizar o aborto, ela também pode ter o filho, né? Então, essa é mais ou menos a ideia. Todas elas garantias de uma vida digna, tá? Então, para a prova, pessoal, a informação é que realizar o aborto nessas circunstâncias não viola o direito à vida, tá? A gente segue. Porque a Constituição e o nosso Código Civil, eles protegem a vida, né, a partir do nascimento, mas garante o direito do nascituro, né, de quem vai vir a nascer aí. Segundo ponto, princípio da igualdade, pessoal. Um dos mais bonitos, né, que a gente olha ali, olha o inciso 1º já. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, qual é a ideia aqui, pessoal?
Quando eu olho, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, é bonito a gente dizer isso, né? Mas aí alguém lê e vai dizer, a gente sabe que não é, que besta. Mas, pessoal, a previsão aqui é de uma igualdade que a gente chama de igualdade formal. É a igualdade na forma, na escrita, na formalidade da Constituição. Ela trouxe isso como normativo, uma coisa que eu preciso seguir. Então, para buscar essa igualdade formal, a gente precisa ir para o campo material. E aí o que a gente chama de igualdade material é a busca de efetivar isso aqui. Pensando, exemplo clássico, pessoal, disso são as cotas, né? A ideia de cotas, a ideia da Lei Maria da Penha, principalmente cotas, é o que mais cai em prova como exemplo da efetivação do princípio da igualdade. Porque é a mesma coisa, né, pessoal? Adianta eu dizer que são iguais perante a lei e não tomar uma atitude efetiva para buscar essa igualdade? Não, né? A Maria da Penha me traz isso, as cotas também, como uma questão de compensação, né, do período sofrido da escravidão. E importante dizer que todas essas ações afirmativas, elas têm um caráter que a gente pensa em não perenidade, ou um caráter transitório, né? Todas elas, tanto a Maria da Penha quanto as cotas, a ideia é que elas sigam vigendo por um período, né? Que daqui um pouco a gente consiga reavaliar e não precise mais existir, porque aí a gente já alcançou essa igualdade, tá? Então a gente precisa saber que a igualdade formal que está aqui atinge o nosso meio através da igualdade material. Para não esquecer, pessoal, para não trocar, né? Porque daqui a 2 semanas a gente acorda e pensa assim, eu não sei mais o que é igualdade formal ou material. Lembra, formal na forma escrita e material na matéria, no nosso campo de atuação, tá? Dentro do princípio da igualdade, eu também tenho uma súmula aqui que me diz que não viola esse princípio, ou seja, é legítima a previsão de limite de idade em concurso público quando justificada pela natureza ou atribuições do cargo. Esse aqui é importante a gente saber, principalmente para a galera da segurança pública, né? Porque qual seria uma possibilidade de limite em relação à atribuição do cargo? Perfeito, o colega falou aqui, né? A brigada militar ou a polícia no geral, né, pessoal? Porque vejam, a igualdade não é ferida aqui porque eu tô trazendo esse limite de idade, né? Eu não tô sendo preconceituosa, eu tô trazendo uma questão prática, né? Porque via de regra, e as pessoas sempre dizem, mas tem uma exceção. Via de regra, uma pessoa que tem, sei lá, 60 anos de idade, ela vai conseguir entrar, fazer um TAF, e se precisar sair correr atrás de um bandido com uma arma da mão, fazer um bafo todo? Não sei, né? Eu acho que vai ser mais complicado. Então, talvez tenha, né? Temos atletas, temos Madonna aí, que poderia fazer isso tranquilamente, mas a regra é que tem que ter um limite para buscar essa igualdade, tá? Então, não esqueçam aqui, principalmente na questão da igualdade, quando lembra das cotas para a efetivação dessa igualdade entre as pessoas. Princípio da legalidade. Clássico também, ó, pessoal, o princípio que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Essa legalidade, pessoal, é a legalidade que a gente chama de legalidade aplicada a particulares. Porque a gente vai entender depois que quando fala em administração pública, num serviço público em geral, vocês todos que vão entrar para algum cargo público, que todos serão servidores futuramente, é diferente, né? Vejam, para qualquer um do povo, para um civil comum, essa proibição é a ideia de que eu só não posso fazer alguma coisa que... Exato.
E para a administração pública, pessoal, a administração pública tem o que a gente chama de legalidade estrita. Vocês, como servidores públicos, só vão poder fazer o que a lei permite. E é um pouco diferente, né? Se a gente for pensar, um administrador faz só o que está na lei e um particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Para o particular é mais ou menos como aquele desaforo de criança, né? Que a gente usa sempre assim, eu não sabia que não podia. Não estava, né? Não estava ali, não me disseram. Mas o administrador, ele tem uma legalidade mais estrita, né? Então vocês só vão poder fazer tudo que a lei permitir, que dentro do estatuto de vocês permitir, né? É um pouquinho mais estrita, por isso mesmo esse nome. Então a ideia é saber o princípio da legalidade e saber que tem essa diferença para quem for particular e para quem for da administração pública, tá? Seguindo aqui, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui também, né, traz uma ideia pós-regime militar. E esse inciso é importante para a gente saber a característica dos direitos fundamentais. Todos esses que a gente está trabalhando são direitos fundamentais. E aqui eu já pergunto para vocês, os direitos fundamentais são absolutos ou eles são relativos? Eles são relativos, né? Aí a gente já percebe porque quando eu vejo no direito à vida, eu percebi que eu posso relativizar a vida em algumas situações. Eu posso abortar nas 3 situações que a gente viu, tem situações de limitação da propriedade, mas aqui ele é uma das exceções, aqui ele vai ser absoluto. Eu posso dizer tranquilamente que a vedação, a tortura é absoluta, tá? Cuidado aqui, principalmente para a galera de segurança pública, né, pessoal? Isso é importante, vedação à tortura de forma absoluta, não pode de nenhuma forma, né? Não pode torcer o dedo do amiguinho na delegacia, não pode fazer nada para conseguir confissão, né? Aquelas coisas que a gente tem de ideia de tortura. E dentro do tratamento desumano ou degradante, a gente tem uma súmula importantíssima também, que me fala do uso de algemas. A gente acha, né, pelo menos pelo que a gente vê na TV, que o uso de algema é uma regra geral, né? A gente vê todo mundo algemado, sempre, o fulano passou algemado, a gente acha que é uma regra geral, mas não. O uso de algema, pessoal, ela é exceção e mediante essas justificativas, ó. Olha a súmula. Só é lícito o uso de algemas e aí me traz. Em caso de resistência e fundado receio de fuga. Fuga de quem? Da polícia, né? Do próprio preso. De perigo à integridade física própria ou alheia. Própria de quem? Própria do futuro preso ou alheia para quem tiver à volta, né? Então a ideia, eu só vou usar algema se eu tiver medo de que aquela pessoa que eu estou prendendo fuja ou que cause risco para ele ou para os outros na volta. E vejam aqui, ó, justificada a excepcionalidade por escrito. Então a ideia é que sempre que houver algemação tem que ter essa justificativa, né? E essas justificativas faz antes ou depois, pessoal, da prisão? Depois, né? Porque antes não tem como, ele não vai parar lá, você baixar, pegar um papelzinho e anotar. Então depois, e geralmente isso já vem pronto, tá? Eles têm as folhinhas de justificativa ali, faz essa justificativa do porquê foi necessário o uso de algema. E lembre aqui, ó, mediante responsabilidade, tá? Ou seja, uma algemação errada, pessoal, tem inclusive a característica, ó, de nulidade da prisão. E isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, pessoal, para quem for entrar para a segurança pública. A importância do procedimento, da atuação de um policial, né? Em toda a cadeia de segmento. Se vocês fizerem uma prisão de forma errada, causa toda nulidade, né? Aí sempre fica aquela briga de, chega no judiciário, alguém do judiciário vai dizer, soltou aquele pessoal da polícia lá, chinelão, solta todo mundo. E aí a polícia xinga o judiciário, porque o judiciário não faz nada. É que é toda uma sequência. Se errar aqui, todo o procedimento vai estar errado, né? Então lembrem sempre que vocês fazem parte de uma grande teia que tem que estar
toda colocadinha aqui. Então a ideia da algema é, regra geral, é vedada, né? Então eu tenho a ideia de utilizar ela nesses casos com justificativa e cuidado. Importante, decisão nova aqui, ó, pessoal. Ela não tá aqui no nosso slide, mas eu já vou falar para vocês. Vedação de algemação em mulher grávida, né? Por que essa vedação de algemação, pessoal? Porque a gente estava falando de vedação à tortura e tratamento degradante. Então, algemar uma mulher grávida não é um tratamento degradante, porque quais são os riscos que eu posso utilizar a algemação ali, né? Perigo de fuga, né? Perigo a terceiro. Geralmente, uma mulher grávida vai ter o perigo de fuga? Não, né? A colega falou tem, é sempre aquela ideia. Tem gente que diz, tem, ela vai sair correndo. Mas é mais complicado, né? Mas aqui a gente tem uma vedação justamente porque a gente viu nessa decisão que trouxe essa ideia de vedação, uma mulher grávida presa, algemada, numa situação horrível, numa maca, né? Inclusive no momento do parto ali. Então não precisa, né? Essa ideia. Para vocês saberem para a hora da prova, algemação de forma excepcional e vedação total para mulher grávida, tá? Não tem exceção. Não tem, causou risco, não tem exceção para mulher grávida, tá? Liberdade de expressão. Nossa regra geral, pessoal, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu gosto que tem uma galera que já está com tudo na ponta da língua, é isso aí. Pessoal, livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Manifestação do pensamento, ela aparece aqui direto também. A gente vai ter muita vedação. A censura, garantido. Liberdade de pensamento, cultura, acesso a manifestações, tudo isso lembrando do período da formação da Constituição. Por que há essa vedação ao anonimato? Estou indo muito rápido? Não? Se tiver, vocês falem, que às vezes eu embarco numa. Por que tem essa vedação ao anonimato? Esse aí falando qualquer coisa escondido e me responsabilizado. Perfeito, exato, as duas coisas. O colega daqui da frente falou para ninguém sair falando qualquer coisa escondido, mas principalmente tem essa vedação porque eu preciso responsabilizar alguém, né? Vejam, a liberdade de manifestação ela vai até o limite onde eu cometo um crime, onde eu causa uma ofensa à honra. Então eu preciso dessa pessoa aqui para responsabilizar civilmente, criminalmente, né? Pedir uma indenização. Aqui também, ó, pessoal, a liberdade de expressão exclui o discurso de ódio e incitação ao racismo. Então eu não posso de forma nenhuma dizer, cometi um crime de racismo e mas era minha liberdade de expressão. Não. Ela bate justamente nesse peso da ideia de quando eu cometo um crime, ela é o limite, tá? Então eu não posso justificar como liberdade de expressão. Com essa base, pessoal, de vedação ao anonimato, que a gente tem a vedação ao acolhimento de denúncia anônima. Isso aqui é importante também para a segurança pública, tá? A ideia é que eu não posso ter denúncia anônima como motivação de abertura de inquérito, por exemplo, né? Não pode se basear só nisso. Eu liguei lá do meu telefone de casa, fiz uma denúncia anônima com um paninho, né? Falei do meu vizinho, que eu achei que meu vizinho estava traficando, com uma voz toda modificada e não falei quem era. Pessoal, a polícia pode, por isso, só por isso, ir lá e abrir um inquérito? Eu não dei meu nome, né, para me responsabilizar se fosse uma mentira. Eu não dei mais informações, mas vejam, ó, vedo o acolhimento para instauração desse inquérito, mas elas podem servir de base, ou seja, se tiver mais elementos, né, se a polícia já está investigando aquele meu vizinho que eu acho que é traficante, aí sim, né, de repente ela já tem mais coisa, já tem uma outra investigação rolando, uma desconfiança, então isso só vai servir para corroborar, tá? Aí alguém vai dizer, mas... Diga. Se eu mandar um dossiê, fotografei um monte no vizinho, assim, fotografei... Sem a... Pois é, aí eles vão analisar no caso concreto, porque a ideia mesmo é que eu tenha
uma justificativa de alguém por trás disso até para responsabilidade, né? Mas provavelmente eles usariam com outras bases, tá? Ela só não pode sozinha servir de... Esse negócio da foto não é proibido, né? Gravação de voz, gravação de conversa, assim. Depende da situação, tá? O colega perguntou da foto, é gravação de conversa. Pessoal, tem situações em que a gente vai gerar uma prova ilícita, né? E a gente vai aprender depois em que as provas ilícitas, elas contaminam, né? E elas são vedadas. Mas tem coisas em que eu posso usar, por exemplo, uma gravação. Liguei no telefone para falar com um colega e sei que alguma coisa está acontecendo e eu quero me precaver, ou eu quero me defender daquilo. Em algumas situações eu posso fazer essas gravações, tá? Para justificar, mas são casos específicos. Depois a gente vai ver o básico disso, tá? Mas sim, eu posso gravar para me precaver de ameaça ou quando eu estou sendo ameaçada, né? Diga. Saiu alguma coisa sobre anonimato na internet? Não, Saiu? Anonimato na internet. Ah, é a mesma coisa. O colega perguntou anonimato na internet. Pessoal, é a mesma coisa. Na internet eu também preciso, né, da ideia de alguém para responsabilizar. É mais complexo, né, porque não está ligado ao meu nome. Eu tenho um perfil que pode ser, sei lá, Ursinho Ted 03 e fazer horrores com aquele perfil. Mas dentro dele ainda vai ter um e-mail. Tecnicamente, eles têm como ir atrás dessa responsabilização, tá? Cada vez mais, né, pessoal? Alguém aqui tentou fazer a prova da Polícia Federal? Não? Vocês viram que a prova deles agora era basicamente mais da metade da prova toda voltada para a tecnologia, né? Então a gente ainda precisa aprofundar mais porque vai ser o futuro de investigação e esse tipo de coisa, tá? Então a ideia é livre manifestação do pensamento, vedando o anonimato, porque eu preciso sim de alguém para responsabilizar, tá? Essa ideia, pessoal, da liberdade de expressão ampla, né? Como eu tenho a minha liberdade de expressão garantida, foi justamente a ideia que pautou a decisão de que eu não preciso de diploma de jornalismo para atuar como jornalista. Vocês lembram da época que isso aconteceu? Que foi uma grande discussão. Digam que lembram para não me sentir muito velha. Todo mundo gritou aqui que lembra, pessoal. Foi uma discussão assim, mas e eu que tenho diploma, como é que vai ser? Aí qualquer um pode ser jornalista. Mas é aquela ideia que eu digo sempre, né, pessoal? Aqui, eles estão me dizendo que não precisa de diploma de jornalista para ser jornalista. Claro que, se a gente for pensar assim, pessoal, na Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional, ela tem diploma? Provavelmente, porque se tu tiver o diploma, tu vai ter mais acesso, vai ter estudado mais. Mas se eu não tiver, eu posso ter a minha liberdade de expressão exercida de forma ampla como um jornalista independente, né? É o que a gente mais tem aí, que é muito legal de ver, por exemplo, jornalista de YouTube. Eles fazem altas coberturas, então eu consigo eu mesma passar notícias, mas é aquela mesma estrutura. Eu fui lá, bem louca, fiz um vídeo no YouTube, menti horrores. O que vai acontecer? Eu vou ser responsabilizada, tá? Então a liberdade de expressão garante que eu possa ter, né, essa atuação livre aqui. Posso atuar como jornalista trazendo conhecimento e cobertura de notícias para todo mundo, tá? Outro ponto, direito de resposta, Direito de resposta é o meu direito que eu tenho quando a minha imagem, a minha ideia de intimidade aqui for violada, né? Olha o inciso 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Pessoal, direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, proporcional a ao meu sofrimento ali, né? O que me causou aquela afirmação falsa ou aquele erro. O direito de resposta, hoje, ele é mais simples de fazer, a gente vê mais por tudo, né? Mas antigamente a gente tinha eles bem marcados, que eu lembro disso em revista, em jornal, né? Aquelas revistas, quando tu abria aquelas revistas de fofoca, aquelas revistas de moda, quando eles faziam
uma reportagem errada ou tinha alguma coisa, na mesma edição ou na edição posterior, naquela mesma leva, vinha uma retificação, né? Aqui também, ó, se vocês pensarem na questão de jornal, né? Acontece uma ofensa lá no Jornal Nacional, ou na Record, ou no SBT, que o pessoal briga por isso, das três, qualquer um pode ter. Num jornal, pessoal, o direito de resposta vai ser proporcional. Então, eu vou ter aquele tempo parecido, de repente, no outro dia, no mesmo horário, para conseguir dar a minha resposta além da minha indenização aqui. Ou seja, eu ainda vou poder ter uma indenização se eu tiver ferido esse meu direito, tá? Importante saber que o direito à resposta se aplica tanto às pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas, tá? Então eu posso afirmar isso tranquilamente. A indenização por dano moral à pessoa jurídica existe, pessoal? Existe, né? É o exemplo que eu sempre dou, que a colega já tá até rindo ali, ó. Pessoal, se eu for lá na internet também e entrar lá no meu Facebook e esculhambar o seu Zafari, dizer, aquele mercado é uma porcaria, tarará, tarará, só compro fruta podre, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou estar cometendo um crime, seja qual deles lá do Código Penal, mas eu vou ter essa ideia de indenização, porque não é porque é uma pessoa jurídica, o mercado, que ele não vai sofrer, né? Eu estou queimando a marca. Eu estou causando uma repercussão que talvez as pessoas não vão mais comprar, enfim. Mas a ideia é que sim, pessoa jurídica também tem essa violação do direito à imagem, tá? A característica desses danos todos, ó, eles podem ser cumulados. Então eu posso ter um dano moral, um material e a imagem de forma cumulativa. Liberdade religiosa, esse aqui também é polêmico, pessoal, e importantíssimo, tá? Ainda mais nos dias de hoje, as últimas duas provas, a prova da prefeitura, uma das provas daqui, da Fundatec, uma prova da OCP também, faz umas 2 semanas que eu estava olhando questões tranquilas em relação à liberdade religiosa, tá? Mas pautando nessa questão que a gente lembra e fala sempre de sermos um Estado laico. Olha o inciso 6. Inviolabilidade, ou seja, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos, né? E garantida a proteção dos locais de cultos e liturgia. Então, pessoal, o que eu tenho nesse artigo? Que eu tenho o meu exercício à liberdade religiosa garantida e que mais? Proteção aos locais, né? Então, olha o que a gente está vendo quando chega alguém lá num centro de Umbanda e toca fogo. Isso é um crime, né? Eu tenho tudo isso aqui protegido na minha Constituição, por quê? Porque o Brasil é bom, né? O Brasil é um Estado laico. E o que significa dizer que ele é um Estado laico? Que ele não tem religião oficial, né? E que o poder público também não pode interferir nessas religiões. Então não pode ter limitação, eu não preciso pedir autorização do poder público para abrir uma igreja. Eu posso chegar lá em casa agora, abrir uma janela e começar a gritar de lá e fazer o meu próprio culto. Posso, porque é livre aqui. E tendo protegido todos esses locais também, tá? Aqui, pessoal, polêmica, mas preciso falar, principalmente para quem for fazer prova de nível superior, tá? O STF decidiu que é constitucional a ideia de sacrifício de animal para a religião de matriz africana, tá? Ou seja, eu não estou ferindo a Constituição Federal, não estou ferindo nenhum direito nessa questão de sacrifício de animais. Por que isso, pessoal? Porque a gente estava falando dos direitos fundamentais e a sua relatividade, né? Quando eu tenho choque entre dois direitos. Porque aqui o que eu estaria analisando? O direito à liberdade religiosa de um lado e o outro lado qual? O direito à vida, né? E a vida do animal. E aqui a gente tem alguns problemas. Primeiro, pessoal, que o animal, até hoje no nosso Código Civil, ele está lá na classificação para quem estuda direito civil, que é o livro do direito das
coisas, né? Então os animais estão ali no direito das coisas. Faz pouquíssimo tempo também que a gente tem a ideia de guarda de animal, né? Hoje a gente costuma ver numa coisa mais... que as pessoas falam uma questão mais rotineira, assim, o fulano separei e agora estamos com a guarda compartilhada. Mas, de fato, existe até na justiça, né? A justiça já conseguiu determinar a guarda compartilhada de animais. Primeiro, por essa ideia dos animais estarem no livro do direito das coisas, e outro, porque nessa ponderação de direitos, se prevaleceu aqui nesse caso o direito à liberdade religiosa, tá? Esse acórdão que decide isso é muito legal de ler, não vou me aprofundar nele, mas para quem quiser buscar, tá? Essa decisão é interessante. Então me diz o STF que sim, né? Esse sacrifício pode ser feito para fins religiosos. No próximo inciso, eu tenho aqui, ó, na mesma monta, né, pessoal, prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Essa prestação de assistência religiosa em entidade civil, qual seria entidade civil ou militar de internação coletiva? Exército, papel. Hospital. Tudo. Exato, cadeia, né? Hospital psiquiátrico, aqui internação coletiva militar, presídio, né? Então eles estão me dizendo que aqui é assegurada essa prestação, né? Além do meu acesso livre, pessoal, eu posso levar tudo o que eu quiser lá para cumprir a minha pena, né? Posso levar meu Corão, posso levar minha Bíblia. E tenho o meu direito a amplo à liberdade religiosa, tá? Uma pequena limitação que surge aqui, ó. Direitos políticos, né? Quando a gente fala em direitos políticos, aqui é importante para a galera que for fazer TSE. E, no geral, né, porque esse é um inciso que sempre cai, a ideia de privação de direitos políticos. A regra é, pessoal, ninguém, por nenhum motivo, vai ter seus direitos políticos violados. A exceção vai estar aqui, tá? E ela é cumulativa. Então, vejam o que me diz a norma. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. A regra, então, é que eu nunca seja privado de direito se eu alegar crença religiosa ou convicção física, filosófica ou política. Pessoal, essa ideia de convicção ou de crença, aqui a gente tem exatamente o exemplo do serviço militar, né? O que pode acontecer para a galera aí que precisou servir? Na hora que for convidado a prestar o serviço, tu pode dizer não, eu não vou prestar porque a minha religião não permite ou porque a minha convicção filosófica não permite. E aí eu não vou perder os meus direitos, ou seja, eu não vou ficar com aquela coisa marcada porque não prestei serviço, não poder prestar um concurso público, não poder votar futuramente. Se eu invocar essa restrição, e aí sim, pessoal, não cumprir prestação alternativa, porque olha aqui, ó, invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta seria o serviço militar e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Então é cumulativa. Primeiro eu posso me negar a prestar o serviço, e aí eles vão me dizer lá no quartel, ok, tu não vai prestar o serviço militar, mas tu vai fazer outra atividade, né? Vai pintar muro, vai pintar canteiro, né? Vai ajudar ali a cuidar dos cavalinhos, né? De repente é um cara que é veterinário, ou está começando a faculdade, vai lá fazer a prestação alternativa. Se eu não quiser fazer a prestação alternativa, o que vai acontecer? Aí sim, né? Então a ideia é que eu invoque isso para não cumprir e ainda não cumpra a alternativa, tá? Se eu invocar e cumprir aqui, eu não perco esses direitos e nem fico com eles suspenso. É a ideia do nossa escusa de consciência, né? É o nome disso. Eu posso alegar ela para não cumprir obrigações previstas aqui, mas de qualquer forma eu tenho sempre uma prestação a ser cumprida de forma alternativa. Seguindo nas liberdades aqui, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação
independentemente de censura ou licença. Pessoal, isso aqui, se vocês entenderem, não vão cair em nenhuma pegadinha na hora da prova, tá? Quando trocarem independentemente, dependendo de autorização, porque a ideia aqui sempre é livre, né? De forma ampla, essa proteção aqui, independente de censura ou licença, tá? Toda atividade intelectual, artística, produção de teatro, produção de filme, de novo, ó, pessoal, independentemente de censura de licença, porque vem pós-período ditatorial, que o que eu precisava aqui para produzir, por exemplo, um filme? Licença, né? Para produzir uma música, licença, tinha aquelas coisas. Esses dias eu ainda estava vendo uma do Chico Buarque, que teve todo um trancamento ali na música. Mas aí, lembrando disso, vocês percebam que eu não vou precisar de licença para religião, de licença para liberdades, num geral, tá? Vedação, a censura. E, de novo, a ideia de liberdade de expressão. Ela tem um limite, tá? Então, eu não posso passar dos limites da lei. Direito à privacidade. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Esse direito à intimidade, à vida privada, a honra e a imagem também protegidos, né? Tudo que é meu, tudo que é personal, tudo que é pessoal. De novo, a ideia de pessoa jurídica também tem esse dano sofrido em relação à imagem, né? Aqui, pessoal, a gente tem uma decisão importante pela questão de privacidade, né? A proteção à privacidade me trouxe uma decisão do STF importante em relação às biografias. Hoje eu não preciso de autorização do biografado para escrever uma biografia, pelo meu direito à liberdade pautada em relação à intimidade. Aqui eu também fiz uma balança, né? A intimidade da pessoa que eu vou escrever a biografia e a minha liberdade de expressão. Aquela ideia, ó, essa não autorização surgiu de uma decisão importante relacionada à biografia do Roberto Carlos. Vocês lembram disso também? Tiveram que recolher todos os exemplares, né? Porque estava em discussão e, na verdade, a gente tinha a ideia de pedido de autorização. Eu teria que ir lá falar com o seu Roberto e dizer, olha, tu autoriza a escrita, tarará. E hoje não precisa. Mas, pessoal, vendo aqui com aquele cuidado de sempre, da responsabilização, tá? Eu não preciso pedir autorização do biografado para escrever, mas sempre é de bom tom, né? As pessoas geralmente vão até para gravar e vai lá, tem uma conversa, vão pesquisar muito, né? Porque não é assim para escrever uma biografia. E o que acontece se eu passar esse limite aqui? Exato, se eu inventar um monte de coisa, né? Chegar lá bem louca, escrever parte da biografia e inventar que ele era amante da Paula Fernandes. Eu vou ser responsabilizada, provavelmente, tá? Então o limite da lei está sempre fazendo essa linha. Mas lembrem, por essa liberdade, eu tenho o direito de escrever biografia sem autorização. Professor, isso aí não está entrando na vida privada da pessoa. Boa quem falou aí. Porque eu não quero que falem da minha vida. E aí? Estejam mentindo ou falando a verdade, eu simplesmente não quero ser exposto num livro. Exato. É a minha intimidade. Mas é exatamente o que a legislação aqui, o que a gente fala. Quando tem dois direitos, e esses direitos eles sempre vão ser sopesados, eu estou tendo a briga da intimidade da vida privada e da liberdade. Nesse caso, prevaleceu a liberdade de expressão. Então, assim, é complexo. É complexo porque são toda a mesma coisa da decisão ali dos sacrifícios de animais. São decisões que, na análise entre dois direitos, prevalece um. Acredito que seja pela questão da liberdade de expressão ser muito forte, né? Pós-recessão, aí por algum período, eles tenham decidido nesse sentido. E porque a pessoa, teoricamente, é uma pessoa pública, né? A qualquer pessoa. Mas a colega aqui também falou, porque a ideia é assim, né, pessoal? Quem é que vai ter uma biografia sua escrita?
quem? É uma pessoa pública, se tem uma vida pública... exposta. Geralmente ela já tem né, por exemplo, o Roberto Carlos, a Xuxa, essa galera aí, todo mundo já sabe, né, da vida, então é complexo. Provavelmente até gostariam de uma biografia, talvez tenham mais particularidades por uma ou por outras, né, porque às vezes tem 3, 4, mas a ideia é essa aí. A afirmação está correta, eu estou ferindo sim um direito à intimidade, mas nessa balança eu consegui pesar a ideia de privacidade, de liberdade de expressão, tá? Só aproveitando uma curiosidade na liberdade de matar um animal, né? Uhum. Se tu entender que é uma tortura, por exemplo, a forma que foi feita aqui, pode também processar. E aí eles vão avaliar cada caso concreto, tá? Porque assim, a ideia dessa decisão e pelo acórdão, o que eles dizem, tá? Que eu não sei te dizer, né? Não sei profundamente, não sou uma assídua frequentadora de igreja de matriz africana, mas que a justificativa seria de que esses animais são aproveitados para rituais, né? Então eles não são mortos via de regra, são consumidos. Exato, a colega falou. Aí a discussão sim. Sim. Não, dizem que a forma é uma forma tranquila, ele é consumido, e esse foi um dos argumentos da pauta do STF também, que diziam, olha, então se a gente está dizendo que não pode matar para comer, então, né, então todos deveriam ser... Mas enfim, é um assunto polêmico, vocês vão me estrangular aqui, depois me xingam. Eu estou trazendo para vocês a decisão. Então, pessoal, assim, cada um com a sua convicção. É importante a gente saber o conteúdo, né? Aí as coisas do coração da gente, eu sei que a gente fica meio revoltado com algumas coisas, mas é isso, né? Então, assim, pessoal, na questão da liberdade ali, como o colega disse, analisando essa pauta dos direitos, a gente tem um ferimento de um e o prevalecimento de outro, né? Por isso que essas decisões são sempre assim. Eu analiso né? Direito à vida, direito a uma vida digna. Aí relativiza um pouco, tem o direito ao aborto e assim por diante, tá? Inviolabilidade de domicílio. Aqui importantíssimo, tá? Foco e asterisco para a galera da segurança pública. A regra, pessoal, é que a casa é asilo inviolável, né? Ninguém pode entrar na casa da gente sem a nossa autorização, né? E o que é casa aqui, pessoal? O STF me diz que casa é um conceito amplo, onde eu tenho a ideia de residir ou tenho esse ânimos, né? Essa vontade de morar, de domicílio. Então, o que eu posso considerar como casa, por exemplo, além da minha casa? Escritório, né? Eu posso considerar também, pessoal, boleia de caminhão, para quem é caminhoneiro, né? Vocês concordam que o cara que é caminhoneiro trabalha o dia todo ali, ele tem lá dentro um colchão, ele tem documentos pessoais, ele mora naquilo, né? Ele para naquele espaço, o cara que tem um trailer também, né? Então, essa ideia de casa como conceito amplo. Ninguém pode entrar sem a nossa autorização, salvo 3 exceções. Pessoal, flagrante delito, desastre ou prestar socorro, e a última aqui, durante o dia por determinação judicial. E vejam que elas são separadas, né? Eu tenho as 3 aqui, ó, flagrante delito, desastre ou prestar socorro. O que é o flagrante delito? A pessoa está cometendo crime, né? Eu sei que tem alguém cometendo crime ali na casa do meu vizinho. Eu posso entrar sem autorização? Posso, né? Eu posso dar um pedalaço na porta, mas aí eu também tenho que ter aquela noção. Passei do limite, responsabilizo, né? De repente eu vi uma gritaria lá, achei que era um assalto, dei um pedalaço, não era? Eu vou ter que pagar a porta do vizinho, né? Então, flagrante delito, depois desastre, situações de desastre ou prestar socorro, qualquer uma dessas sem autorização. E por último, ó, durante o dia por determinação judicial. E aqui 2 cuidados, pessoal. Todas essas, vocês perceberam que não tem limitação? As 3 aqui são qualquer horário, né? À meia-noite para prestar socorro, às 3 da manhã para prestar socorro. E durante o dia por determinação judicial. Significa que dizer para cumprir mandado judicial é só durante o dia, tá? E o que é dia aqui?
Das 6 às 18. 6 às 18. 6 às 18 é dia, né? Alguns doutrinadores me dizem que é quando tem sol, né? Quando surge o sol, a gente vê aquelas campanas de polícia tomando um café ali, esperando às 6 da manhã para entrar. Então, durante o dia, e cuidado, ó, por determinação judicial, pessoal, é judicial, eu vou riscar isso sempre, porque eles trocam por policial, né? E a gente erra, a gente lê rápido e lembra, né, quem é que determina sempre esse tipo de coisa, mandado de prisão? Busca e apreensão, juiz, tá? Então, cuidado para na hora da prova não cair num policial aqui. Então, a base é essa, né, pessoal? Pergunta besta, mas aqui, ó, com consentimento do morador, quando é que eu posso entrar? Sempre, né? Sempre. Se o policial bater lá num horário errado e eu disser pode entrar ser polícia, não feriu nada, tá? Com consentimento, sempre, tá? Sigilo de comunicação telefônica, a colega perguntou antes de gravação, e aqui a gente tem uma base, tá? Nessa parte da Constituição a gente não aprofunda tanto esse sigilo, porque tem legislação específica em penal, tem questão de CPI mais adiante, mas a ideia é que sim, ó, eu também tenho inviolabilidade de correspondência, de comunicação telegráfica, de dado e comunicação telefônica. Essa ideia, ó, pessoal, se eu tenho a minha intimidade garantida por tudo isso, quando eu quebrar essa intimidade é porque eu tô sopesando com um direito que vale mais, né? Então a regra é que eu não posso violar correspondência, comunicação telegráfica é a Constituição antiga, né? Então hoje a gente tem outras coisas aqui, tá? A gente já consegue fazer análise com WhatsApp, esse tipo de coisa. Dados e comunicação telefônica. Esses dois aqui, eu acho que são importantes. Quem tiver com a Constituição, já circula e marca aí, ó, para não esquecer a diferença. Dados telefônicos. Pessoal, o que são dados telefônicos? Mensagem, número, agenda. É, exato. Mensagem eu não diria tão profundamente, mas número, agenda, para quem tu ligou, né? Quando eu pego uma conta de telefone, quando eu pego aquela parte do telefone que eu consigo olhar, isso são dados, eles são menos profundos. Comunicações telefônicas, elas vão falar de conteúdo. Aí sim, ó, aqui eu tô entrando em conteúdo de mensagem, eu tô entrando em escuta, né? Aqui é mais simples, e esse último eu tenho a exceção, ó. Salvo no último caso, ou seja, todas essas são invioláveis. No último caso, eu posso violar esse conteúdo, essa comunicação telefônica, por ordem judicial. De novo, é judicial, é o juiz que dá isso, né? Em duas hipóteses, investigação criminal ou instrução processual penal, tá? Então aqui eu posso ter grampo, né? Eu posso ter isso para fins de investigação. E de novo, pessoal, ordem judicial e cuidado, ó, investigação criminal ou instrução processual penal. Às vezes eles trocam ali por investigação tributária ou civil. Dependendo do caso, eu tenho exceções na doutrina, na jurisprudência, mas aqui, pessoal, é só para fins de crime, né? Vocês percebam, criminal ou processual penal. Então eu só posso entrar nesse conteúdo da pauta para processo criminal, tá? Lembrando, de novo, a parte mais importante aqui, comunicação, se refere ao conteúdo. Aqui eu não vou entrar bem no âmbito da CPI, porque eu acho que não é importante, talvez tenha gente que não, nem tem esse conteúdo no edital, tá? Mas não esqueçam, é só para fins de investigação, tá? Vê como é que a gente está de horário e vamos fazer aquela passada de sempre. Eu sei que vocês não gostam, tem gente que faz beicinho quando eu peço para repetir, mas é o jeito que a gente aprende, tá, pessoal? Para quem está mais tempo estudando para concurso sabe que a ideia é repetição. Se a gente não repetir, hoje a gente sai, faceira, entendi toda a aula, amanhã o cérebro acorda derretido e não tem mais nada. Então vamos lá. A gente começou falando do artigo 1º ao 4º, né? Vocês lembram que nesse artigo 1º ao 4º eu tenho
questões ali que eu preciso meio que saber decor. Quando eu falo em fundamentos da República, pessoal, o que tem que vir na cabeça? Sociediva plu, né? São fundamentos da República. O que são? Soberania. Isso. Perfeito. Valores e pluralismo. Fechou. Quando eu falo em objetivos, a questão vai me trazer assim, são objetivos da República e vai botar um fundamento para ficar errado. Mas quando eles falam em objetivos são? Construir garagem, erradica o problema. São os nossos verbos, né? São coisas que eu preciso fazer. E aí lembrando, se eu decorei esses dois, o que vier, de resto são princípios que regem as relações internacionais. Sobre esses princípios, não esqueçam, né? Concessão de asilo político, não intervenção, garantia de direitos humanos, todas aquelas ideias de soberania e relação com os outros países, né? Depois, a gente começou falando do artigo 5º, né? O artigo 5º, ele tem uma gama de direitos que a gente vai chamar de VLISP, né? Vida. Perfeito. Segurança. Essa segurança do artigo 5º é qual? Segurança jurídica, né? Lembrem, primeiro o Estado me garante a segurança jurídica para depois me dar a segurança pública, efetivar esses direitos. Em relação à vida, esse direito é absoluto, pessoal? Não, isso, respondam com força, com vigor, porque a gente viu que pode ser relativizado em 3 casos. Quais são os 3 casos? Eu gosto que vem vida aos pouquinhos, assim, encéfalo, estupro. Perfeito, né? Pessoal, esse direito à vida, então, ele pode ser relativizado em algumas situações. Pessoal, em relação à legalidade, né? Princípio da legalidade pros particulares no geral. O que um particular tem de previsão da legalidade? Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. E um administrador, vocês que farão parte da administração pública, que serão concursados, digam amém, salve, axé, o que for, aí. Só o que está previsto na lei, né? Ela é mais restrita, ou seja, eu só posso seguir aquilo que está na Constituição, na minha normativa, em todo o que a lei está me cerceando ali, tá? Em relação à igualdade, pessoal, todos os homens e mulheres são iguais perante a lei. Essa igualdade que está lá é uma igualdade formal, né? E para trazer para a vida da gente, eu tenho esse campo material, né? Pessoal, não esqueçam essa ideia de trazer para o campo material para efetivar esses direitos é importantíssimo, porque eu preciso desequilibrar essa relação, né? Pensando nessa análise de que eu preciso tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Então eu trago um equilíbrio, uma equidade para aquela situação. Relação, liberdade de expressão, pessoal, ela é plena? Falaram uns pedaços aí, né, pessoal? Mas lembrem, ela assim, ó, eu tenho a minha liberdade para ser usada com a vedação ao anonimato, né? Porque se eu passar daquele limite, eu tenho responsabilização e direito de resposta superior ao agravo? Proporcional. Isso, então lembre, proporcional ao agravo. Aí, essa ideia de indenização também, pessoal, pessoa jurídica tem? Tem proteção? Perfeito, todo mundo tem a proteção. Em relação à escusa de consciência, eu posso me escusar a cumprir um dever que está previsto na lei? Posso, né? E eu vou perder os meus direitos políticos? Não. Só vou se usar e não cumprir a prestação alternativa, né? Então lembrem do exinho ali, tá? Eu preciso de uma somatória, um e outro. Nesse sentido, eu também tenho proteção, né, pessoal? Liberdade lá, religiosa, liberdade religiosa, tenho proteção aos cultos, proteção à liturgia, porque o Brasil é um Estado laico. Aí lembrando disso, que eu não falei isso para vocês antes, tá, pessoal? O Brasil é um Estado laico. Aqui, para aprofundar bem, para quem for fazer para analista, para quem for fazer para Polícia Civil, ou TSE, ou TJ, tá? Quando eu abro a Constituição, eu tenho lá o que a gente chama de preâmbulo. Alguém já leu o preâmbulo?
Já obriguei vocês a ler, né? Porque ninguém nunca lê aquele negócio que vem antes da Constituição, que é como se fosse uma homenagem bonitinha ali, essa Constituição tarará, foi promulgada, aí tem os nomes das pessoas, enfim, mas tem o final que diz sobre a proteção de Deus, né? E Deus em letra maiúscula. Essa proteção de Deus, ela fere o Estado laico? Vocês estão arrasando já. Não fere, né, pessoal? Porque o STF disse que aquilo ali é simbólico, né? É simbólico porque a gente tem uma religião que é predominantemente católica. Por isso também que eles têm aquele crucifixo, né? Isso já foi pauta de discussão. Se o Estado é laico, por que o STF tem aquele crucifixo gigante atrás? Que é questão pessoal, enfim. Não vou entrar nisso também, tá? Mas só pra gente saber, a pergunta é, o preâmbulo da Constituição fere a laicidade do Estado? Não, né? Porque eles dizem que não tem aplicação, eu não posso usar aquilo como controle de constitucionalidade, por exemplo, tá? É o que eles dizem, né? Adorei, isso é eles dizendo, né? Se o Xandão fosse uma Umbanda, não teria... Eu não posso falar, tá, pessoal? Vocês comentem tudo aí, mas é complexo. Liberdade de expressão, né? Falando na liberdade de expressão do colega ali, já vamos pautar isso também, pessoal. Liberdade de expressão, lembra que tem um limite, né, que veda ali só na parte de crime. Entre crime de racismo, esse tipo de coisa. A minha liberdade de expressão exige que eu tenha diploma para cursar a faculdade de jornalismo? Não, né? Eu preciso pedir autorização para o biografado? Não, né? A minha liberdade e essas garantias, eu tenho inviolabilidade de correspondência, sigilo de correspondência, sigilo de ligação. Tá pensando que isso é protegido, né? Eu não posso ir lá na caixinha do correio do meu vizinho e abrir a correspondência dele, né? Em relação aos policiais, pra gente dar uma aprofundada nessa relação. Olha, eu querendo casar com vocês, aprofundar essa relação. Nessa revisão. Pra galera que for fazer SUSEP, tá, pessoal? O agente penitenciário, ele pode violar a responsabilidade, as cartinhas dos presos? Pode, né? É que eles não chamam de bem violar. A ideia é que eles vão fazer uma revista, exato, né? Aí aquela mesma ideia que o colega falou antes, tá? O que eu estou fazendo aqui? O direito à intimidade e a proteção e a garantia ali. Então eu estou sopesando e, nesse caso, a segurança do presídio, dos próprios presos, tá violando essa questão da intimidade, tá? Essa questão, a violação seria o ler ao meu ver. Tipo, não, ele vai abrir a carta, vai ver, põe um saquinho de droga aqui, enfia ali e vai embora. A ideia é essa, mas eu não sei como é que funciona, né? Porque tem a vontade dos fofoqueiros é abrir, né? Uma questão, tipo... Daí, seria uma revisão mesmo. Seria uma revisão, não uma questão de ler. Exato. Não pode ler tese. Não, são lidas. Elas são revisadas, né? Até para ver se não tem questão de... Também tem essa... Mas é aquela ideia, porque eu acho que a maioria das pessoas tem esse bom senso. Tu tá lendo e tá vendo que é uma carta de amor, tu não vai seguir até o final, né? Tu vai dar uma analisada se tem alguma coisa relacionada ao tráfico, esse tipo de coisa, tá? Não tinha pensado nessa questão do Sim. É que vocês me põem numa saia justas também, né? De várias coisas que eu sei que depois da discussão profunda, mas assim, a ideia é para prova, tá? Sim. Eu posso sim abrir essas cartas, essas comunicações sem violar o direito à intimidade, tá? Claro que tem súmula isso aí, não? Sim, tem súmula. Então ela pode ser usada como processo penal. Como prova. Sim, perfeito, sem tornar prova ilícita. Porque a ideia da ilicitude é aquela contaminação, então ela não é uma prova ilícita. Que mais, pessoal? Falando da violação de domicílio, tá? Regra geral, eu posso violar um domicílio de alguém? Não, né? Ih, alguém falou assim. Sim, com... Exato, né? 3 casos: desastre, prestar socorro, flagrante delito e autoridade judicial de noite?
Só durante o dia, tá? Então, cuidado com essa observação. Liberdade profissional. Olha aqui, cuidado com isso aqui também, ó, pessoal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quando a gente lê isso, tem que sempre ler de forma profunda, né? Quando a gente está estudando. Eu não posso dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho de qualquer forma, né? A questão não pode me trazer isso, é ampla. Por quê? Porque tem uma limitação aqui, seguida as qualificações que a lei estabelecer, ou seja, isso é uma norma lá do direito constitucional que a gente pode pensar contida, né? Uma lei pode trazer limitações. E quais seriam essas limitações? Aqui, o exame da OAB, né? Eu registro em conselho de medicina, conselho de nutrição, eu não tenho que ter essas qualificações. Eu não posso ser bem louco e dizer, eu vou advogar sem a OAB. Posso, mas eu vou estar... Exato, exercício. Então, eu tenho limitações que, sim, em alguns casos, elas vão existir, tá? Assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Mesma coisa, ó, o acesso à informação, todo mundo tem direito, né? Através da atividade de jornalismo, ou seja ela qual for, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício. Pessoal, aqui a gente pode pensar essencialmente na profissão de jornalista, né? Esse resguardo do sigilo da fonte é para proteger, para obter exclusividade, né? Eu sempre falo para vocês, eu gosto de ver jornal, sou uma senhorinha do jornal, e quando eles falam assim, a gente falou com tal fonte, e aí tu fica pensando assim, qual a fonte, né? E eles nunca dizem, principalmente questões políticas, uma fonte me disse. Ela é obrigada a dizer qual a fonte? Não, né? Porque se ela disser, talvez não tenha aquela fonte única sempre. Exercício da profissão, pessoal. Também, né? Sigilo relacionado à profissão de psicólogo, né? Tem que ter sigilo, né? Exato, não é obrigado. Isso aí, advogado, perfeito. Então, todas essas, elas também vão ter especificidades em relação à hora de depoimento, algumas questões, tá? Mas aqui, de forma ampla, resguardo quando for necessário, tá? Liberdade de locomoção. Cuidado com essa normativa, ó. É livre liberdade de locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. Cuidado. Às vezes eles tiram isso ou trocam por em tempo de guerra, pessoal. E em tempo de guerra é livre a liberdade de locomoção? Não, né? Se eu tiver sitiado, ou se eu tiver num estado de defesa, ou se eu tiver numa situação de pandemia, por exemplo, né? Todas essas limitações podem ocorrer, mas se for em tempo de paz, qualquer pessoa pode entrar, sair do país, ou nele permanecer com seus bens, sair com seus bens, fazer o que quiser, tá? Então, cuidado que a palavra aqui é em tempo de paz. Remédio constitucional que protege esse direito de ir e vir, pessoal. Habeas corpus, né? Lembra pelo nome, habeas corpus é o meu corpo que tem o direito de ir e vir. Professor, o estado de calamidade se enquadra aí? Sim, se enquadra, perfeito. O colega falou, estado de calamidade também, né? Então eu tenho limitação de ir e vir, e aí eu não posso dizer que o estado de calamidade ou qualquer um desses está ferindo a liberdade de locomoção, porque é por uma questão de bem maior, né? Direito de reunião. Aqui também, ó, duas coisas importantes que tem que estar na cabeça. Isso aqui não pode confundir. Pessoal, direito de reunião, características. Eu posso me reunir em qualquer lugar público, pacificamente, em primeiro lugar, né? Independentemente de autorização, exigindo só o que a gente chama de aviso prévio, tá? E não pode ter essa confusão aqui, dizer que eu preciso de autorização para fazer uma manifestação, preciso fazer para o poder público. O que eu preciso aqui? Só o aviso, tá? Não preciso de autorização, porque aí estaria caracterizando uma censura prévia ou uma limitação, né? Não posso, né? Obviamente, pessoal, me reunir num lugar aberto com arma, com símbolos nazistas, por exemplo, né? Não posso estar dando tiroteio para cima na praça.
Mas a ideia é que se eu tiver de forma pacífica, eu só preciso de prévio aviso. Então, cuidado para não confundir. Não preciso de autorização do poder público, eu só preciso avisar para quê? Para não frustrar, de repente, outra manifestação que está acontecendo ali, ou para a EPTC, por exemplo, que geralmente que é o que controla essas manifestações, se organizar, né, fechar uma rua. Então, eu quero fazer uma manifestação a favor da liberdade religiosa. Eu vou lá, aviso, né? Não peço autorização, só aviso e vou lá e me reúno. Mas eu preciso avisar, tá? Para não ter um contraponto ou frustrar outra manifestação que já estava marcada ali antes. Remédio constitucional que visa proteger esse direito é o mandado de segurança, porque é o meu direito líquido e certo de me reunir pacificamente, tá? Liberdade de associação. Liberdade de associação, mais um pouquinho antes da gente fazer o nossa resolução de questões juntos, tá? Liberdade de associação livre também, ó, mas lembrem, com limite, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ou seja, eu posso me associar, fazer até minha associação de bairro para fins lícitos, né? A minha discussão ali tem que ter o campo da licitude, tem que estar no campo da licitude. E vedadas as que tenha caráter paramilitar. O que seria uma associação com caráter paramilitar? Milícia, né? Alguém falou? Oi? Pensando nessa característica de parecido, né? O que é o paramilitar, pessoal? Ele anda de forma paralela com o militar, ele parece, mas não é, ele usa um uniforme, né? A colega ali tá até com uma calça, mas não é de associação ilícita, né? É só para dar um exemplo. Essa ideia de uniformizado, aí tem a questão das armas, não pode estar aqui, né? Lembrem sempre que a vedação entra nesse limite de onde ataca a liberdade de associação, né? Quando eu passo do limite da minha liberdade. Criação de associação da mesma forma, ó, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal, ou seja, eu posso criar a minha associação e não pode e nem deve ter interferência estatal, né? Eu não preciso ter o Estado comandando, não preciso ter o Estado regulando, eu não preciso de autorização do Estado, né? Se intrometendo nessa associação. Então, lembrem que as palavras aqui é sempre, ó, independentemente de autorização, né? Reunião, não preciso de autorização, mas preciso do quê? De aviso, né? Associação, pessoal, duas coisas aqui, ó, isso aqui, eles sempre cobram e gera confusão. Aqui está me dizendo que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, e aí depois, mais adiante, ela me diz, ou ter as suas atividades suspensas. Ou seja, pessoal, qual é a diferença de ter uma atividade compulsoriamente dissolvida? Ah, diluídas, eu botei não, tá, dissolvidas. Nem eu entendo a minha própria letra, né? Ou ter uma atividade suspensa. Isso aqui é... acaba, né? Ela acaba para sempre, diria assim, né? Compulsoriamente dissolvida, ela é extinta, né? Não existe mais aquela associação. E a suspensão, ela é temporária, né? E por isso a diferença, pessoal, se eu quero dissolver uma associação para sempre, olha o que eu vou precisar ter, ó. No primeiro caso, o trânsito em julgado, que é esse aqui, ó. E no segundo caso, só a decisão basta. Ou seja, para dissolvê-la para sempre, eu preciso de que ele tenha passado por todas as instâncias, ou que ele tenha, ainda que ele tenha ido direto para grau de recurso, mas eu tenha tido toda a minha possibilidade de defesa, né? Porque não seria justo eu ter a minha associação extinta sem o meu direito de defesa ali.
Suspensão, só uma decisão já vai bastar. Significa dizer que uma decisão de primeiro grau ou uma liminar já basta para suspensão, tá? Não se confundam com essa diferença aqui, tá? Porque eles sempre trocam atividade suspensa, basta a decisão judicial, e a compulsória lembra que tu vai precisar de trânsito e julgado. Mais uma. Falei que era a última, né? Mas eu vou encerrar essa parte para a gente não ficar com um recorte para a próxima aula. Antes de entrar no direito da propriedade, que é um pouco maior, a gente segue na ideia de associação. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Pessoal, ninguém é, né? Eu tenho essa minha liberdade de associação, né? Eu posso sair, eu posso entrar a hora que eu quiser, mas alguém vai dizer, ah, mas eu sou sócio do Grêmio, não consigo sair. Mas é porque tá apaixonado pelo time, não porque tenha uma limitação, tá? Aqui, pessoal, esse fundamento de associação e de sindicatos foi importante para uma alteração que a gente teve na reforma trabalhista. Vocês lembram que antes eu tinha as duas contribuições dos sindicatos de forma compulsória, né? Aí tinha que fazer uma função, entregar um papel, aí uma é através de lei, outra é para o próprio sindicato. E aí a decisão que alterou essa normativa na reforma trabalhista baseou, ó, se eu não tenho a obrigação de me associar ou em relação ao sindicato manter o sindicato, por que eu preciso pagar de forma obrigatória, né? Então, por isso, eles alteraram essa questão aí, tá? As entidades associativas, aqui faz um asterisco. Quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Vocês viram que aqui agora apareceu uma palavra de autorização, um caráter de autorização, né? Por que essa diferença, pessoal? Entidade associativa, só quando autorizadas, elas podem representar os filiados judicial ou extrajudicialmente. E aqui tem uma diferença em relação aos sindicatos, né? Os sindicatos, eles não são chamados de representantes, eles são chamados de substitutos processuais. Por isso que o sindicato não precisa de autorização se tu és filiado a um sindicato. O que acontece? Às vezes, o sindicato entra com processo, tu nem sabe, né? Nem tem autorização, é aquela coisa, ligam para tua casa um dia, a senhora ganhou uma açãozinha assim, tu pensa, opa, que beleza, mas eu nem fiz nada. Porque eles não precisam dessa autorização. Aqui, essa é a diferença, ó, essas entidades precisam, tá? Uma entidade, uma associação de advogados, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Ou uma entidade privada, qualquer uma delas precisa dessa autorização, tá? Ela não pode entrar de forma automática para representar os filiados. E aqui o direito de propriedade a gente deixa para próxima aula, para a gente fazer a nossa primeira parte dos exercícios. Aqui é a primeira parte do conteúdo. Pode passar ali para o colega para trás. Vocês têm 10 minutinhos para a gente fazer e já corrigir, tá? Bem misturado, pessoal. Tem questões que vocês vão ver aí para todos os tipos de cargo, área da saúde, educação, administrativo, polícia, questões mais complexas, né? Às vezes eu até meto umas de juiz aí para vocês e não coloco o escrito ali que é de juiz, vocês ficam com medo de fazer, mas dá para fazer tudo, tá? Quem faz, quem sabe mais, sabe menos. Na aula que vem, a gente termina o artigo 5º, tá? A segunda parte ainda tem assuntos importantes aqui para a gente pautar. Paramos no direito à propriedade, ele tem um aprofundamento bom, questões que geralmente, como eles estão mais lá para o final, pessoal, a característica do estudo é mais ou menos assim, né? Não sei se vocês têm essa mania, mas todo mundo tem, né? Tu abre o artigo 5º e tu começa a ler os primeiros super empolgados. Como ele é gigante, chega pro final, a pessoa tá assim, pula uns 3, né? Então, aqui, a partir daqui, a gente tem assuntos que, geralmente, quando caem, as pessoas se atrapalham, porque já não fixam tanto, tá? Então, vamos para a correção. Questão 1.
assistente administrativo de 2024. Tá me pedindo em relação ao artigo 5º, né? Sobre as disposições de liberdade, pessoal. E aí? Qual a alternativa que vocês colocaram? Para quem tiver assistindo de casa, tem o gabarito lá, né? Mas a gente vai passar aqui igual. Qual a alternativa? Vocês aqui do presencial, o de casa não pode responder ainda. Qual? Eu marquei a D. E aí, quem mais? C. Mas fiquei na C também. Tá. Vamos lá, então. Alternativa por alternativa, tá? Letra A me diz que a locomoção é plena em tempo de paz, sendo vedada quaisquer limitações, mesmo nos casos excepcionais previstos na legislação. Não, né? Os casos que limitam, eu tenho essa vedação à locomoção. Letra B, reunião é uma das espécies de liberdade de associação, mas de forma mais branda e sem formalidades, exigindo apenas a autorização legal. Pessoal, para reunião, o que eu preciso? Lembrem sempre, né? Eu não preciso de autorização, só preciso avisar. Lembra do porquê avisar, para não confundir? Para não frustrar outra reunião e para as organizações se ajeitarem ali, EPTC, né? Letra C. Vida privada engloba a intimidade, honra, a imagem da pessoa, bem como suas comunicações telegráficas e telefônicas. Perfeito, né, pessoal? Essa é a nossa resposta. Vamos ver por que não é a última também, ó. Pensamento refere-se à consciência e crença, bem como a liberdade de construir uma família, advinda ou não do matrimônio. Pessoal, o que é isso? É liberdade de pensamento? Religiosa, né? Ele misturou a liberdade religiosa com uma outra ali. Então, cuidado, não é que a questão está errada, a letra D. É que está misturado esses conceitos, né? Talvez, lendo rápido, a gente não se dê conta. Então, a letra C seria a correta, tá? Questão 2. Para fiscal sanitário de 2023, essa é a nossa clássica, né, pessoal, do VLISP, né? Onde é que está o VLISP ali na questão 2? B, né? Essa aqui é outra que tem que cuidar para não ler rápido e não cair, porque o B me diz que é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O nosso VLISP inteirinho. A questão 3, para analista de licitações de 2024. Tá me pedindo para analisar as corretas. Olha a primeira informação. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí? Correta, né? Tá perfeita. A 2, a criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E aí? Tá errado, né? Pessoal, eu vi que quando falam em autorização, vocês ainda ficam assim, mas lembre, para criar uma associação, por que eu vou ter que ter autorização se a ideia é liberdade plena, né? Eu tô vedando ali a interferência do Estado, a censura de um regime pós-ditatorial. Isso ajuda a gente a fixar, tá? Então ficamos só com a alternativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Letra B. B de bola. 4. Fundatec Técnico de Informática de 2023. A Constituição Federal do Brasil estabelece que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem que haja previsão legislativa. Tal conceito expressa o princípio da legalidade, né, pessoal? Cuidado ali, ó, pensando em isonomia. Se eles me falassem naquela de que todas as pessoas são iguais perante a lei, homens e mulheres, seria o isonomia, né? Isonomia, igualdade, equidade, são todos sinônimos, tá? Questão 5, professor da área de Direito de 2023. Sobre as entidades associativas, é correto afirmar que, letra A, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Perfeita, né? Lembra que a entidade associativa precisa de autorização, né? Eles não podem entrar com uma... Lembra do Grêmio, né, pessoal, que eu sei que... Ou do Inter, tá? Para não dar briga, que eu sei que vocês gostam de futebol. Quando for qualquer coisa relacionada à associação, precisa de autorização, tá?
Questão 6. Fundatec, também, né, da nossa banca favorita daqui, professor da área de Direito, de 2023. Nos termos fixados da Constituição, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. E aí? Letra E, né, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não caiam nessa ideia de sem restrição. Lembra que tem profissões que têm qualificação que precisam ser respeitadas, tá? Número 7. Atendente escolar da Prefeitura de São João de Urtiga de 2023. Está me pedindo a incorreta. Quando tiver incorreta, na hora da prova, sublinha, tá? Para não se confundir, porque nem sempre vem letras garrafais aqui. Qual é a incorreta, pessoal? Letra B, né? É permitido o dano de resposta superior ao dano. O direito de resposta superior ao dano. O direito de resposta é proporcional, tá? 8, de 2023 também. Tá me pedindo as corretas. Vamos uma por uma. A casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Tá perfeita, né? Perfeitinha. Vai lendo, vai sublinhando isso sempre na hora da prova. Durante o dia, determinação judicial. Questão, afirmativa 2. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeita também. 3. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Perfeito também. Então, estamos com a letra A. Todas corretas. Questão 9 da Fundatec também de 2023, está me pedindo a incorreta, pessoal. Qual é a incorreta aqui? Reunião, direito de reunião? C, né? Lembre, pessoal, fixem isso, tá? Para não esquecer, direito de reunião, eu não preciso de autorização. 10, contador, câmara de agudo. Está me pedindo a incorreta. Qual é a alternativa, pessoal? E, né? A incorreta é aquela que me diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive os de caráter paramilitar. Então, lembrem que é sempre para fim lícito, mas é vedada os de caráter paramilitar, tá? Questão da CESP para a Polícia Civil do Distrito Federal de 2021. A CESP é aquela da clássica, né, pessoal? Erra uma questão, anula uma certa, né? Essa aqui tem que ter técnica para fazer. Para quem for fazer TSE, cuidado, tá? Façam todas as que vocês souberem, pessoal. Todas. E o que não souber, não chuta, não tem essa. Deixa em branco e depois faz um cálculo. Porque a CESP, normalmente elas mantêm padrões, mas a CESP ela tem um padrão bem rígido. Se ela for 120 questões, ela tem em média 60 certas, em média 60 erradas. E aí se tu acertares, souber todas as outras de cor, tu pode fazer um cálculo. As que sobraram, eu calculo com faltaram tantas erradas, enfim. Tá? Mas a questão de hoje aqui, ó. Clara, praticante de uma religião de matriz africana, um dia ao chegar à escola pública que estuda no DF, usando um colar de contas típicos de sua prática religiosa, foi impedida pela diretora de entrar na instituição. A diretora alegou que ali não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino. Considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. Embora o livre exercício de cultos religiosos seja assegurado pela Constituição Federal, como o Estado é laico, o ingresso de Carla com adereços religiosos em sua escola pode ser proibido. Errado, nada a ver, né? Ainda meteram ali, como o Estado é laico, se é laico, ela pode entrar, né? Ao contrário, então errada é essa, cuidado com essa questão de liberdade, tá? Para quem for fazer CNU também é um assunto em alta aí. E a questão 12 para soldado é o basicão daquela decoreba que eu falei para vocês, ó. Eles estão me pedindo, pessoal, aqui fundamentos, tá? Então, fundamentos, leu na hora da prova, antes de ler as questões, o que vem na cabeça? Sociediva plu. E ali tá a nossa alternativa B, a dignidade da pessoa humana, tá? Obrigada, gente.